E assim, uma das tarefas da CIPA, da Comissão Interna de Proteção Comissão Interna para Evitar Acidente, Prevenção de Acidente, uma das funções da CIPA é gerar os mapas de risco, tá? Então vamos do começo. Em 44, na época ainda do governo Vargas, são promulgadas as leis trabalhistas, de um modo geral, que são as leis que a gente tem até hoje, ou pelo menos está tentando manter o que o pessoal não está tesourando, né? E pensando em segurança do trabalho, foram criadas, dentre essas leis trabalhistas, as Comissões Internas de Prevenção de Acidente, as CIPAs, tá? Que é aquele órgão que eu comentei para vocês que toda empresa tem que ter, composto por funcionário, visando planejar, elaborar e fiscalizar planos e medidas para evitar acidentes no trabalho. Tá? Então, em 44, tivemos a legislação para a criação das CIPAs. A partir de 1970, mesmo com as CIPAs, o Brasil, na época, estava entrando numa maior industrialização e, consequentemente, o número de acidentes de trabalho também estava aumentando proporcionalmente. Né? Num determinado período, nós chegamos a ter 10% de trabalhadores acidentados. E aqui aumentou a industrialização, mas ainda assim eu tinha boa parte do país ainda agrícola. Então, contando nas duas pontas, calcule o quanto não houve de aumento de acidentes de trabalho nesse período. Para em 92, 22 anos depois, eu tenho uma portaria, a portaria 5/92 do Ministério do Trabalho e Administração, para a implementação do mapa de riscos, tá? E aí o que vem a ser o mapa de riscos? O mapa de riscos é uma demarcação no local de trabalho do tipo e da intensidade do risco de acidente de trabalho naquele local, tá? Vou falar parte a parte de cada ponto, mas só para vocês poderem melhor visualizar. Aqui, ó. Esse aqui é um mapa de riscos. Percebam que eu tenho demarcações circulares em todos os setores da planta aqui da minha empresa, tá? Com diferentes tamanhos, né? Tenho bolinhas maiores e bolinhas menores, e de diferentes cores, tá? O tamanho do círculo é o grau de risco de desenvolvimento de acidente de trabalho. Né? Bolinhas pequenas, risco pequeno, médias ou tamanho mediano, risco médio, bolinhas grandes, riscos elevados, tá? Pelo que a gente vê aqui nessa planta, eu tenho locais com risco médio e risco pequeno de acidente de trabalho. Além disso, nós vemos que eu tenho diferentes cores nessas demarcações. Cada cor corresponde a um tipo diferente de risco. Bolinha amarela, risco de acidente do trabalho ergonômico ou desenvolvimento de algum acidente, alguma lesão proveniente de problemas ergonômicos. Bolinha azul, risco mecânico. Verde, risco físico. Vermelho, risco químico. E marrom, risco biológico. Tá? Então, no mapa de risco, eu indico para cada setor, para cada lugar do meu ambiente de trabalho, que tipo de acidente que pode acontecer e qual que é a intensidade do risco de eu ter aquele tipo de acidente, tá? Então, se é um risco pequeno, médio ou grande, e que tipo de acidente pode acontecer, beleza? Deixa eu voltar aqui. Aí.
Ah, lembrei o que eu ia falar. É, como, como nós conversamos na aula passada, o, as datas das aulas práticas são aquelas datas que eu dei semana passada mesmo, tá? Se houver alguma alteração nas datas, eu vou comunicar a vocês com antecedência, mas a priori as datas não se alteram. Data de avaliação também, data da nossa prova, se eu não me engano, acho que era dia 22 de setembro, mesma também. E aí, todas as atividades nossas são teóricas e são remotas. Eu vou sempre, se porventura algum estudante ou algumas estiverem na FEMA e não conseguirem voltar a tempo para casa, eu estou sempre reservando a sala B dos laboratórios de informática do bloco 7 no horário das nossas aulas de quarta em preventiva e de quinta em reumato, tá? Então, salva os dias das aulas práticas a partir de outubro, todas as nossas aulas vão ser sempre remotas nessa configuração. E aí, quem já tiver na sua residência no seu lar, acompanha a aula daí. Se alguém, porventura, estiver fazendo alguma coisa na FEMA e não conseguir voltar a tempo para casa, toda semana, independente se a gente vai usar ou não, eu vou reservar a sala B dos laboratórios de informática no bloco 7. Se eu reservar uma sala diferente, eu dou um toque para vocês no grupo da sala, tá? Mas vai ser sempre a sala B, só para porque eu acho que tem gente que, enfim, tem outras atividades, trabalha tudo, ou até mesmo pega a condução, então acho que para planejar fica melhor. Era esse o recadinho que eu tinha para dar. Bom, então, esse é o nosso mapa de risco. É o mapa que vai determinar o local, o tipo de risco de acidente de trabalho e a intensidade. Se esse acidente de trabalho pode só tem um risco alto, médio ou baixo de ter um acidente de trabalho naquele lugar e que tipo de acidente pode ter, tá? Esse mapa de risco, ele não está restrito só à área, ao ambiente. Eu também terei demarcações em equipamentos, tá? Principalmente se eu estiver trabalhando em indústrias, algum tipo de fábrica, ou alguma empresa que envolva equipamentos mais complexos, equipamentos maiores, que são passíveis de acidente de trabalho, esses equipamentos terão demarcação do tipo de risco e a quantidade do risco daquele acidente que eu posso ter usando aquele equipamento. Então, terão, por exemplo, algumas fábricas, vamos pensar em manufatura. Terão alguns lugares que vocês vão observar, por exemplo, que na máquina tem um adesivo colado. Muito possivelmente também nesse adesivo embaixo vai estar risco baixo, risco médio, risco alto. Mas vai ter um adesivo colado nessa configuração. Vai ser um círculo com a coloração indicando o tipo de risco. Então, por exemplo, manufatura, as máquinas elas podem me trazer um risco mecânico, um risco químico, por exemplo. Então, por exemplo, a máquina que eu posso, sem querer, prender meu dedo e machucar meu dedo, perder meu dedo, vai ter uma demarcação azul naquela máquina, indicando que ali eu tenho risco de acidente de trabalho do tipo mecânico. Se eu tiver, então, ou então perto de um equipamento que trabalha com algum composto químico, que se entrar em contato com a minha pele ou com os olhos vai me trazer algum tipo de acidente, naquela máquina vai ter uma demarcação vermelha, indicando que eu tenho que tomar cuidado, porque eu tenho risco de acidente de trabalho ao manejar aquele equipamento e ao risco do tipo químico. Claro que
as pessoas que vão fazer o respectivo trabalho deveriam, pelo menos, receber treinamento para executar aquela função e o equipamento de segurança, né? Pelo menos capacete e óculos, e luva, dependendo do que eu vou fazer, pelo menos. Mas ainda assim eu tenho que ter uma demarcação para que eu justamente possa para que eu possa situar os meus trabalhadores do tipo de risco no exercício daquela função e como que eu posso, tipo de acidente, como que esse acidente pode acontecer. Tá? O mapa de risco, então, ele é desenvolvido e manejado individualmente para cada empresa, tá? Feito pela CIPA, né, utilizando a norma regulamentadora número 5, e aí a ABNT tem uma série de regras para elaborar esse mapa de risco. E eu tenho também a colaboração de um órgão chamado SESMT, ou SESMT, que são Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, que é um órgão que vai auxiliar a CIPA a entender melhor como funciona o ambiente de trabalho, quais riscos estão ali estabelecidos, e na hora de montar o mapa de risco é quem vai cuidar e vai fiscalizar para que conste no mapa de risco todos os riscos que aqueles trabalhadores possam vir a sofrer no seu trabalho. É obrigação do empregador que naquele ambiente de trabalho haja um mapa de riscos, tá? E aquele mapa de riscos tem que estar visível, tem que estar numa área comum para que todos possam observá-lo e possam saber que área que tem tal risco, que tipo de risco e que quantidade. A falta do mapa de riscos no ambiente de trabalho pode gerar multa grande, multa elevada para o empregador. Cara, eu tinha visto isso na FEMA. Agora eu não lembro se eu vi isso no bloco 3 ou foi no bloco 5. Eu não lembro se foi no bloco 3 ou no bloco 5. Na hora que eu tava montando a aula, eu lembrei. Eu falei, olha, cara, tem um na FEMA igualzinho. Mas claro, né? Tipo, por se tratar de uma escola, não vai ter essa mesma variedade de riscos, né? Tipo, risco químico, risco físico, mecânico. Tem malemalha os riscos ergonômicos e, sei lá, demarcação biológica no banheiro, só. Mas tem um e agora eu só não lembro, gente, se tá no bloco 5 ou no bloco 3. Né? Eu sei porque são os blocos que eu passo para ir no RH, na sala de professores, enfim, né? Mas blocos administrativos. Mas tem um desse na FEMA e tá tipo assim, no corredor, assim. Então, tanto aluno, estudante, quanto professor, quanto funcionário passa por ali e consegue visualizar, consegue entender. E aí, quando eu falo do mapa de risco, eu não estou falando só do risco do acidente que eu posso ter instantâneo. Não é o risco só de eu cair, escorregar e machucar meu quadril, machucar minha coluna, machucar minha perna. Os riscos, eles são para acidentes de trabalho que possam ser desenvolvidos a curto, médio e longo prazo. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma definição aqui, eu coloquei, risco físico, vou dar uma olhada. Mas, por exemplo, risco mecânico é o tombo. É o tombo ou eu me machucar com algum choque, com alguma pancada, tá? Esse risco a gente tem em todo lugar, principalmente se estiver lavando, se estiver molhado, qualquer coisa do tipo. Agora, por exemplo, o risco mecânico é um risco de acidente a curto prazo. Agora, por exemplo, o risco ergonômico já é um risco a longo prazo. Já é um acidente que eu posso vir a desenvolver ao longo de meses, ao longo de anos trabalhando ali.
Então tem que estar demarcado. Ó, aqui tem risco, por mais que você tenha adaptações tudo bonitinho, mas tem que estar demarcado. Ó, aqui tem riscos ergonômicos. Aqui eu preciso tomar cuidado, porque senão eu posso vir a ter um acidente de trabalho a longo prazo, tá? E isso é importante porque, cara, todo trabalhador, ou a maioria dos trabalhadores, vai em algum momento desenvolver uma doença proveniente do exercício do seu trabalho. Tipo, eu não me vejo, por exemplo, a médio prazo desenvolvendo uma doença do trabalho dando aula na FEMA, por exemplo. Porque no exercício do trabalho eu não faço nenhum movimento, ou eu não fico em nenhuma posição que possa proporcionar o desenvolvimento de alguma lesão por esforço repetitivo, por exemplo. Se nós estivéssemos falando de aula no ensino básico, no ensino fundamental e no ensino médio, por exemplo, aí sim. Primeiro, que lá eu vou trabalhar muito mais com lousa. Eu não sei como é que tá agora, de verdade, eu não sei porque faz muito tempo que eu saí da escola. Vocês saíram da escola bem depois de mim. Mas as escolas ainda são no GIS. Eu acredito que sim. Eu acredito que ainda esteja no GIS e na lousa. Então, por exemplo, esse professor, ele vai trabalhar muito tempo, por exemplo, com flexão de ombro, com semiflexão de cotovelo, com rotação do membro superior na prono, por exemplo, para poder escrever na lousa. Do antebraço, no caso, na prono, para poder escrever na lousa, tudo. Então, esse professor tem uma tendência ao longo do tempo, independente da patologia, mas de desenvolver pelo menos dor no ombro e dor no cotovelo. Ainda mais se a pessoa for utilizar a lousa inteira, tem tendência a se prejudicar ao longo do tempo. Aí só, pelo menos. Né? Esse é o primeiro risco de doença do trabalho. Todo professor tem, claro. Eu estou falando que assim, eu faço essa comparação porque o professor do ensino fundamental e médio vai escrever mais na lousa. Estou dando um exemplo, é um risco a mais. Tipo, eu já não escrevo na lousa, eu já projeto no slide, eu ando a sala de um lado para o outro. Então, por exemplo, esse esforço eu já não faço, né? Pode ser que com o passar do tempo eu venha a desenvolver algum tipo de, sei lá, dar aula também, eu não dou aula sentado, né? Entendeu? Acho que ninguém dá aula sentado, né? Alguém dá aula sentado? Não sei. Eu acho que não, pelo menos eu nunca vi. A maioria das vezes que eu passo pelas salas de aula, os professores estão de pé, estão andando, estão parados ou estão andando do lado para o outro, mas estão de pé. Mas deve ter, vamos supor, se alguém dá aula sentado muito tempo, aí sim, aí essa pessoa tem um risco, dependendo de como ela estiver sentada na cadeira, tudo, de a médio prazo desenvolver uma lesão por esforço repetitivo, né? E aí, uma LER/DORT, porque ela está desenvolvendo no exercício do trabalho. Bom, eu entrei nessa brisa aqui, agora eu me perdi onde eu estava. Tá. Eu entrei nessa brisa porque eu falei que os riscos que são marcados no mapa de risco podem afetar o profissional a curto, médio e longo prazo, né? Bom, e aqui está a demarcação do que significa cada risco, e aí a dúvida que eu estava era justamente no verdinho, que é o físico, né? O risco físico, ou os riscos físicos, estão relacionados a ruído, calor, frio, pressões, umidade, radiação ionizante e não ionizante e vibração. Que aí são os fenômenos físicos. Faz todo sentido. Olha só. Era a dúvida que eu tava mesmo, que eu tava confundindo com acidente mecânico. Então físico, tipo, som, né? Qualquer onda, né? Então, vibração, ruído é uma onda. Pressão, o exercício de pressão. Radiações, calor e frio, que é temperatura, né? Faz sentido. O risco verde. Quem trabalha em cozinha mesmo deve ter esse verde marcado em vários lugares, porque vai ter freezer, vai ter fogão.
Vai ter uma série, quer dizer, pelo menos deveria, né, ter isso marcado, porque você vai ter uma série de fatores ali que contribuem. Químico, vermelho, aí está relacionado a poeira, fumo, gases, vapores, névoas, neblinas, substâncias compostas, produtos químicos. O químico, sei lá, dependendo do lugar que você for trabalhar, se for trabalhar numa pedreira, num lugar aberto, pode ter poeira, mas na maioria das vezes vai estar relacionado com ou com a empresa ou com quem trabalha com ou com a empresa, ou com indústria, é uma empresa também, né? Ou com indústria, ou com quem trabalha com limpeza, porque quem trabalha com limpeza trabalha com muito produto químico também, né? Mas vai uma indústria ou que trabalha com limpeza. Ah, dependendo da função que você vai fazer, você lida com produto químico. Quem trabalha com pintura mesmo, tipo, falecido tio meu era pintor e ele trabalhava de máscara. Trabalhava de máscara porque trabalhava no hospital, né? O hospital tem uma série, dependendo do hospital, né? Eu trabalhava no hospital particular, tem uma série de regras, né, para você de higiene, de manutenção, de estrutura, tudo, papapá. E ele tinha que pintar tipo, salas, pintar quarto, pintar leito, pintar corredor, pintar de vários andares. E ele trabalhava de máscara, porque o cheiro da tinta é um composto químico razoável, né? Então o cheiro era muito forte, aquilo poderia prejudicar vias respiratórias. Biológico, marrom, fungo, vírus, parasita, bactéria, protozoário e bacilo. Bom, ou você trabalha no ambiente que tem muita amostra biológica, no laboratório, um hospital, né? Ou esse selo vai ser colado no banheiro, que era o que foi o que a gente viu aqui, ó. Ó, no banheiro masculino e banheiro feminino. No banheiro faz todo sentido ter esse selo marrom. Deixa eu ver, físico verde, depósito, produção, sei que eu não sei o que significa, que é um mapa genérico, logística, vestiário, você pode ter variação de temperatura, você pode, principalmente ruído, né? Faz mal para a pessoa. Vermelho químico, produção e depósito. Sendo um mapa genérico também, deve ter algum elemento químico, alguma coisa, algum gás no ar que faz mal para as pessoas. Ergonômico, amarelo. Ergonômico aí a gente já tem uma ideia legal de esforço físico, de postura, levantamento de peso, posições, uma posição que você mantém por um longo período de tempo. Deixa eu ver aqui, ó. O amarelo vai estar em todos os lugares quase, na produção, no depósito, contabilidade, recursos humanos, diretoria, telemarketing, recepção, na área de informática aqui, dos TIs. Você vê que é todo lugar que a galera vai estar sentada, né? Vai estar perto de mesa. Né? É onde eu vou ter eu vou ter essa demarcação de risco ergonômico. E o azul, que é de risco mecânico, arranjo físico inadequado, iluminação inadequada, probabilidade de incêndio e explosão, área com equipamento elétrico, máquina e equipamento sem proteção, armazenamento inadequado, queda e animais peçonhentos. Os acidentes mecânicos. Aqui nós temos na cozinha. Cozinha é foda, cara. Cozinha pode cair faca no seu pé, você pode escorregar, derrubar panela, toda sorte. E produção, né? Os caras na fábrica mesmo, do lado pro outro, principalmente lidando com o maquinário das empresas. Que isso? Aqui é um exemplo que eu consegui achar na internet. Que isso? Monta rola, não sabe? É um exemplo que eu achei que eu cacei na internet de um mapa de algum lugar que a gente não seja familiar. E quem nunca foi no Habib's, né? Todos nós fomos no Habib's. Dia de promoção, dia de brinde. Aqui em casa eu tenho um copo do Fred Mercury, outro do Luan Santana, porque antes da pandemia íamos no Habib's algumas vezes. Bom, vamos lá ver o mapa de uma das filiais do Habib's aqui, ó. Salão e risco de acidente mecânico, queda, queimadura, limpeza de chapa, fritadeira e forno.
Não, aqui no salão deve ser só queda, né? Depósito, queda. Docas, não sei o que que é, mas queda, escritório, salão de festa, playground, área do delivery, câmara fria e copa. Aqui é a parte da cozinha, aqui vai ter risco mesmo de entrar em contato com equipamento quente, principalmente, né? Vamos lá. Risco, só que aqui o que mata é que eles colocam 2 tons de vermelho para risco químico e biológico. Como eu enxergo poucas cores e conheço menos ainda, para mim é vermelho claro e vermelho escuro. Então, dificulta para eu saber ao certo qual é qual. Mas acho que esse aqui é os dois mais claros, risco químico na cozinha. Desengordurante, limpeza de forno, chapa e fritadeira. O vermelho, risco biológico, bactéria, lixo e vaso sanitário. Nos 2 banheiros, só nos banheiros, risco biológico. Risco ergonômico, postura adequada nos amarelinhos aqui, ó. Delivery, escritório, doca e depósito. Deve ser onde vai ficar a galera galera fica em escritório sentada. Risco físico. Um no playground, um na copa. Playground é gritaria de criança, com certeza. Na copa e na cozinha, vamos ver. Ruído de máquina e equipamento, calor e perto da câmara fria também, baixas temperaturas, né? Quer dizer, o risco de alguém... hoje em dia, a gente vê muito em filme toda uma romantização de acidente do qual a pessoa fica presa dentro do freezer. Que eu acho que deve ser um negócio aterrorizante, mas assim, hoje em dia eu acho mais difícil. Acho que, sei lá, nos anos 90, anos 80, beleza, porque hoje em dia, depende do lugar, que eu não vou generalizar, mas você tem sistema de segurança. A porta, você abre a porta do lado de dentro também, tudo, pá, né? Porque também não faz sentido você ter uma porta que sobe para fora também, não sei, né? Mas. Bom, então esse é o mapa de riscos que eu peguei do Habib's para a gente poder ter um exemplo. Isso aqui é elaborado pela CIPA, toda empresa tem que ter, se não tiver, tem multa, porque os funcionários têm que saber onde eles podem se machucar ou não e como eles podem se machucar ou não. Atenção ao deficiente físico. Bom, estamos tendo Paralimpíadas agora, né? Estamos tendo até um desempenho bem superior às Olimpíadas regulares. Pô, e Paralimpíada é mó legal, cara. Assim, tipo, já tinha assistido versões anteriores, né? Outras competições. Putz, é mó. Eu acho que determinados esportes são até mais competitivos que outros, assim, sabe? Tipo aquele goalball mesmo, que é com deficientes visuais, que fica cada um jogando a bola de um lado pro outro, a bolinha que tem um sino. O vôlei sentado, que tem um iraniano lá de 2,50, 2,40. O cara é gigante. O cara sentado é maior que eu de pé. O cara é muito alto. E tem, porra, várias modalidades da hora, várias modalidades massa. Só que assim, o esporte no Brasil como um todo passa por dificuldades, não tem o reconhecimento que deveria, e aí chega nessas competições, todo mundo quer que o Brasil traga trocentos ouros, né? E assim, no dia a dia, vocês já devem ter estudado esse tema dos deficientes físicos, né? Vocês já estudaram isso com algum outro professor? O tema de deficiente físico, deficiência, alguma coisa correlata? Professor, não me lembro, mas eu acho que a gente já deve ter visto alguma coisinha. Tá. Beleza, então. Então, eu tinha pensado já em dar uma introduzida, uma conceituada em algumas coisas, mas é bom eu ter esse feedback aí para pra eu saber onde eu posso pisar, onde eu não posso. E aí, assim, deficiente físico no dia a dia, né? A gente está falando de competição, mas no dia a dia, além das dificuldades que ele possa vir ter para adaptar
para se adaptar às atividades do dia a dia e poder realizar as atividades de vida diária, para poder trabalhar tudo, você tem também a questão do acesso à saúde, né? E como nós bem sabemos, eu não tenho só um tipo de deficiência física, tá? Eu tenho diferentes tipos de deficiência física deficiências físicas que requerem diferentes tipos de atenção. Eu tenho o deficiente físico, eu tenho o deficiente mental, eu tenho uma pessoa que tem uma limitação intelectual, eu tenho deficiente sensorial, que é o deficiente visual, que é o deficiente auditivo, né? E aí quando eu falo deficiente físico, eu estou falando da pessoa que ela não tem movimento em algum membro ou em alguns membros, é a pessoa que sofreu algum tipo de amputação ou que tem alguma malformação, enfim. A pessoa que não tem a biomecânica, comum, a biomecânica dita padrão do corpo humano. Ou pelo menos tem a biomecânica, mas não tem a biomecânica funcionando como deveria, né? Então, definição da deficiência com base na Classificação Internacional das Deficiências, Atividades e Participação, ela é uma perda ou anormalidade. Imagina. É uma perda ou anormalidade de uma parte do corpo, de qualquer estrutura, ou perda ou anormalidade em alguma função corporal, incluindo funções mentais, tá? Então, deficiência, de um modo geral, aliás, eu estou colocando no rodapé deficiente físico, mas eu vou arrumar esse rodapé também. Deficiência, de um modo geral, é uma perda ou anormalidade em uma parte do corpo ou em alguma função corporal, tá? Então, perda ou anormalidade em uma parte do corpo, primeiramente, é o que a gente citou, é quando eu tenho ou uma parte do corpo que eu precisei de alguma forma retirar, seja uma amputação, alguma parte do corpo que eu não tenho mais. Uma anormalidade, ela pode ser uma má formação, né? Uma má formação que pode ser congênita ou adquirida. E função corporal, fisiológica. Eu posso manter as minhas estruturas corporais íntegras, mas elas podem perder a sua função. Por exemplo, lesão medular. Dependendo da lesão medular, eu tenho uma redução da minha função motora. Dependendo de onde está localizada na medula, quanto mais ascendente, maior é a perda de funções, né? Acima na região lombar ou acima de L1, eu já tenho pelo menos paraplegia. Chegando na cervical, acho que em C5, C4 na cervical. C5 ou C4? Agora eu fiquei na dúvida. Eu acho que é C5. A partir de C5 eu já tenho tetraplegia. Mas, por exemplo, eu posso não ter lesão medular, mas eu posso ter, por exemplo, um acidente vascular encefálico. E aí, a área acometida pelo acidente vascular encefálico, eu tenho um comprometimento motor. Padrão flexor no membro superior e padrão extensor no membro inferior. E a partir daí, eu tenho prejudicado a função do membro superior, eu tenho prejudicado a minha marcha, né? Me torno um deficiente, né? A estrutura física está mantida, mas a função está prejudicada porque eu tive uma outra estrutura corporal que foi lesada, enfim. Então é isso. Então, perda a normalidade ou em uma parte específica do corpo ou em uma função, tá? E aí eu tenho a inclusão para definição não só da
da parte motora do meu corpo, como também da parte psicológica, da parte mental, tá? E aí, quando eu tenho uma deficiência, eu tenho uma... quando eu tenho uma deficiência, tem algumas coisas que eu passo a não conseguir fazer mais, ou eu não faço do jeito que eu fazia normalmente, do jeito que eu fazia anteriormente, tá? Essas atividades que eu deixo de fazer, ou que eu passo a fazer com dificuldade, anteriormente eram chamadas de incapacidade, e agora são chamadas como limitação de atividade. Tá? Eu não uso mais, para pessoa deficiente, eu não uso mais o termo incapacidade, eu uso o termo limitação de atividade, tá? Que aí ela vai estar relacionada com uma dificuldade no desempenho pessoal. Claro que aqui eu vou fazer um parentesaço, porque eu não estou sendo meritocrático. Por favor, não estou sendo meritocrático. Quando uma pessoa tem uma deficiência, se ela tem dificuldade de fazer alguma atividade, não é porque ela não é competente o suficiente para não fazer aquela atividade, não. Acontece em virtude da deficiência. Mas quando eu falo incapacidade, ela tem uma conotação pejorativa para desqualificação social e desqualificação pessoal daquela pessoa. Entra justamente nisso, tipo, não, você não consegue andar direito, mas se você se esforçar, você consegue. E não é bem por aí. Não é bem por aí. Claro que quando eu falo de reabilitação física, eu vou falar de condições que eu vou promover para que aquela pessoa, para que aquele paciente possa vir a desempenhar as suas atividades regulares. Deixa eu trocar o fone de ouvido aqui. Aí, ficar só surdo do ouvido, fica surdo dos dois. Para que a pessoa possa vir a desempenhar as suas atividades, as suas funções do dia a dia. Mas isso vai estar relacionado também com as ferramentas e com o que a pessoa vai ter à disposição para poder realizar a atividade do dia a dia, sabe? Eu posso ter duas pessoas amputadas. Amputada amputada no mesmo nível ou desarticulada, dependendo, no mesmo nível, no mesmo membro, do mesmo jeito. Se para uma pessoa eu dou a prótese, eu dou tratamento fisioterapêutico, dou prótese e dou acompanhamento físico, e a outra pessoa eu não dou nada, eu não posso falar que a pessoa que teve tudo, que consegue andar melhor, que desempenha melhor atividade do dia a dia, o faz única e exclusivamente por mérito. Ela teve mais recurso que ajudou ela a chegar lá, tá? Então, quando eu vou fazer deficiente físico, eu tenho que estar sempre atento a esse ponto. E é por isso que o termo incapacidade, ele não é utilizado para definir uma função que a pessoa deixa de fazer ou não faz como ela fazia anteriormente. A gente chama de limitação de atividade, tá? Que é uma dificuldade no desempenho pessoal em virtude da nova situação que a pessoa está enquadrada e dos recursos que ela vai ter disponível para poder voltar a exercer as funções que ela exercia anteriormente, ou para, na medida do possível, adaptar o trabalho e as atividades de vida diária dela para que ela possa ter uma vida mais próxima do que ela tinha antes da deficiência, tá? Se tratando de deficiência adquirida ao longo da vida, porque se a deficiência for congênita, por exemplo, aí a pessoa já nasceu com aquele problema, ao longo da vida ela vai ter que se adaptar, vai ter que voltar, então. Mas ainda assim o conceito se mantém, tá? Então essa é a nossa definição de deficiência, tá? Quando eu tenho uma perda ou uma normalidade numa parte do corpo, ou uma perda ou anormalidade na função, incluindo funções mentais, não só físicas, e a partir daí a pessoa tem algumas atividades que ela não consegue fazer. Então ela sofre uma limitação de atividade. Tá? Ela tem dificuldade para desempenhar aquela determinada atividade. E não é mais correto utilizar o termo incapacidade. No mundo, aí aqui, gente, não é uma questão agora só técnica da área da saúde, né?
No mundo como um todo, eu tenho 4 tipos de deficiência: física, mental, intelectual e sensorial. A deficiência intelectual, ela não é dada como uma deficiência propriamente dita, mas ela é colocada como uma limitação de atividade, tá? Inclusive, eu acho que eu vou utilizar o termo incapacidade de novo aqui, eu vou corrigir, que a gente precisa estar atento a essa questão. Mas enfim, no mundo eu tenho 4 tipos de deficiências: física, mental, intelectual e sensorial, tá? Mas essa definição, ela vai variar de acordo com a legislação do lugar que eu tô. Na legislação brasileira, eu tenho uma série de leis que a gente vai comentar daqui a pouco, que para fazer o reconhecimento da deficiência, observar a necessidade e garantir os direitos da pessoa que é deficiente. Mas eu tenho a Convenção sobre Direitos de Pessoas com Deficiência, que aparece muito próximo do Plano Nacional de Saúde do Portador com Deficiência. E na legislação brasileira, os tipos de deficiência que eu tenho são física, deficiência sensorial, ela vai ser dividida em auditiva e visual, deficiência mental, e dentro de deficiência mental eu tenho também atraso ou limitações de atividade intelectual ou da função cognitiva. E na legislação brasileira eu também tenho a questão da deficiência múltipla, que é quando a pessoa tem associação de 2 ou mais das deficiências anteriormente citadas. Tá? Então ela pode ter uma deficiência física, auditiva e visual, ela pode ter uma deficiência física visual, uma deficiência física mental, visual mental, enfim. Tá? Ela tem ela pode ter 2 ou mais deficiências juntas. Essas deficiências, elas podem ser congênitas ou adquiridas. Congênita, quando eu já nasci com a minha deficiência. Por exemplo, paralisia infantil, né? Como eu falei, nós pegamos uma época dos anos 90. Eu acho que vocês, a maioria que é anos 90, acho que não tem ninguém dos anos 2000 na sala. Não, não tem. Quando eu conheci vocês, a média da sala, acho que era 18, 20 anos. Não tem ninguém dos anos 2000. Mas enfim, anos 80, vai. Anos 80, metade dos anos 80 para frente, anos 90, anos 2000, a vacinação no Brasil, ela já era nos moldes que se é hoje, já era exemplar, já era bem estabelecida. E, por exemplo, paralisia infantil já não é tão comum, é muito raro. Mas antes era muito comum você ter crianças que desenvolviam a paralisia infantil, nasciam ou desenvolviam em algum momento. E isso vai acontecer pela falta de vacinação, principalmente dos pais, né, da criança também, mas enfim, não era tão difundido. Eu conheci uma pessoa só com paralisia infantil que era da computação, morou comigo, né, na República, e depois foi estudar medicina, tudo hoje, médico, caralho. Então, a paralisia infantil, ela é congênita, é uma deficiência que a pessoa nasce com aquela deficiência. Agora, por exemplo, a lesão medular é adquirida. Em algum momento eu vou sofrer um acidente, eu não, espero que não, mas a pessoa sofre um acidente e aí, sofrendo esse acidente, a pessoa tem lesão medular. Então ela vai adquirir essa deficiência ao longo da vida, tá? Então são essas duas diferenças que eu queria fazer: deficiência congênita e deficiência adquirida. Bom, agora vamos definir então cada tipo de deficiência: deficiência física, mental, sensorial, na maioria, né, pelo menos ali que dá pra gente colocar. Deficiência física, né? E aí, mais uma vez, eu tenho uma definição dada por decreto. Essa definição, ela tem embasamento médico, tá? Mas ela é dada por decreto, ela é uma lei, ela não é
ela não é um estabelecimento puramente científico dos profissionais da saúde. Tem embasamento, mas ela é uma lei. No Brasil, deficiência física, por definição, são alterações completas ou parciais de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se de diversas formas como paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, e aí vai uma série de deficiências físicas adquiridas ao longo da vida ou congênitas, tá? Aí aqui no fim a definição fala, exceto as deformidades estéticas e as que não produzem dificuldade para o desempenho de funções. Ó, essa parte aqui eu vou até colocar em negrita, porque essa parte aqui ela é muito importante. Tá? Ó, negrito aqui em cima, nossa definição, e negrito aqui embaixo também. Tá? Aí, ó. Essa aqui é uma parte que é interessante a gente poder ressaltar. Tá? Então, ó, alterações completas ou parciais de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando um comprometimento da função física, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldade para o desempenho de funções. Então, o que essa definição está falando? Alterações completas ou parciais num segmento do corpo humano que comprometa a minha função física. Tá? Então, se eu, por um acaso, tivesse algum acidente e perdesse a minha mão ou perdesse parte da minha mão, eu tenho comprometimento da minha função física, né? No caso, eu ia ter só uma parte da mão, ou então eu não ia ter mão para poder fazer o meu movimento. Agora, por exemplo, se eu tô aqui... O que eu posso estar fazendo de errado? Deixa eu ver. Ah, sei lá, eu tô mexendo com ácido. Tô no laboratório. Tô no laboratório eu mexendo com ácido... Que ácido tinha lá que era foda? Tinha ácido úrico no laboratório? Não. Não tinha ácido úrico. Xilol. Xilol é cancerígeno. Eu tô no laboratório, eu tô mexendo tô corando lâmina e não tô com a luva azulzinha que é para produção contra composto químico. Cai xilol na minha mão. Esse xilol gera uma lesão na minha pele, tá ligado? Essa lesão na minha pele não vai prejudicar o movimento da minha mão. Talvez possa, dependendo da cicatriz que se formar, tudo, dificultar a amplitude de movimento, né? Ainda mais do tipo de cicatriz, né? Talvez formando queloide ou uma malformação, possa ter dificuldade em manter a amplitude de movimento. Mas esse produto químico que caiu na minha mão não vai alterar a função da minha mão. Minha mão vai estar lá, só vai ficar com uma mancha, com uma lesão superficial, mas não vai mudar a função da minha mão. Agora, por exemplo, se eu derrubar ácido... Eu tô com ácido úrico na cabeça, mas ácido úrico não é daí. Tem um ácido que só o exército mexe, que puta, a gente ia comprar pro laboratório, era mó BO, tinha que passar pela polícia federal e o caralho. Ah, não vou lembrar não, gente, mas tinha um ácido no laboratório que ele era em pó. Nós utilizávamos algumas colorações e só quem tinha autorização para mexer com o ácido, além do Zeca, do professor dono do laboratório, era o William, o técnico. O estudante, nem pessoal da pós mexia com aquele ácido. Porque o mínimo contato com a pele, ele gerava uma corrosão já absurda na pele, né? Esse ácido, se esse ácido desse a zica e caísse na minha mão, ia ter uma deformação estética. Mas não ia comprometer a função da minha mão. Sei lá, se caísse muito ácido e começasse a corroer músculo, essas coisas, talvez. Mas não ia comprometer a função da minha mão. Então, não é uma deficiência física. Agora, se caísse ácido e corroesse metade da minha mão e eu perdesse uma parte da minha mão, ficasse só com esses, sei lá, com esses 2 dedos aqui, aí beleza, enquadra como deficiência física. Deficiência mental. O funcionamento intelectual significativamente inferior à média,
com manifestação antes dos 18 e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidade Vamos voltar. Limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como comunicação, cuidado pessoal, habilidade social, utilização de recursos de comunidade, saúde, segurança, habilidade acadêmica, lazer, trabalho, e aí por aí vai. Ou seja, a deficiência mental é uma redução na função do meu desenvolvimento intelectual e cognitivo, de modo que eu não consiga desempenhar algumas funções do dia a dia que dependem da minha função psicológica. A deficiência mental, ela é percebida e é diagnosticada antes dos 18, né? Tipo, a pessoa nasce com a deficiência mental, não tem como ela desenvolver isso ao longo da vida. Não, sei lá, dependendo se você tiver um acidente, se você tiver um acidente... Ah, tem aquele ator das antigas, que aí só os velhos vão saber, vocês não vão lembrar. O Gerson Brenner, que é um cara que... Ele era ator da Globo, e ele foi assaltado, levou um tiro na cabeça, sobreviveu ao tiro, mas teve um comprometimento motor e funcional grande. E também estava com dificuldade para se comunicar, para raciocinar, tudo pá. Mas assim, a deficiência mental, ela vai ser congênita, ela vai ser detectada na infância. A pessoa vai ter dificuldade para comunicação, para habilidade social, para habilidade acadêmica, trabalho. Ela vai ter dificuldade de fazer atividades que crianças da idade dela poderiam fazer tranquilamente, tá? Ela vai ter todas... Ela pode vir com deficiência física, mas ela pode vir sem deficiência física, mas com essa dificuldade. Diferente da deficiência intelectual, tá? Que aqui na Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, essa convenção, aliás, ela utiliza tanto o decreto 329899 quanto esse outro decreto 5296 de 2004, tá? Ela está enquadrada dentro da deficiência mental, mas ela ganha uma outra definição. Deficiência intelectual. Limitações nas habilidades mentais em gerais, e essas habilidades estão ligadas à inteligência, atividades que envolvem raciocínio, resolução de problema e planejamento, entre outras. Então, a deficiência intelectual vai ser diferente da deficiência mental, tá? Na deficiência intelectual, por exemplo, eu vou conseguir tomar banho, eu vou conseguir escovar os dentes, eu vou conseguir sair na rua, olhar de um lado para o outro, eu vou conseguir conversar, vou conseguir entender o que a outra pessoa fala, mas, por exemplo, se eu tiver que executar qualquer atividade, sei lá, um cálculo, se eu tiver que aprender alguma coisa nova, se eu tiver que raciocinar, montar um raciocínio lógico do ponto A ao ponto B para qualquer coisa, eu já tenho dificuldade, tá? Então, é por isso que na legislação entra dentro de deficiência mental, mas ela ganha uma definição diferente. Porque na deficiência mental, além da deficiência intelectual, eu não consigo fazer algumas atividades, principalmente no desenvolvimento cognitivo, que eu aprendo no dia a dia. Né? Tipo, além de eu ter dificuldade para raciocínio, para pensamento lógico, para resolução de problema, eu não vou conseguir aprender a escovar o dente, eu não vou conseguir aprender a me comunicar direito, eu não vou ter a mesma percepção da realidade, né? De saber o que é certo, o que é errado, enfim. Aqui eu já consigo, eu tenho uma percepção legal, eu consigo elaborar uma condição cognitiva que me permita ter as minhas funções normais, mas aí eu já vou ter outras dificuldades, né? Principalmente com tudo que está relacionado ao raciocínio lógico. Tanto é
que eu coloco até na definição. Eu coloquei, eu achei que eu não tinha colocado. Quem tem a deficiência intelectual, ela tem dificuldade para aprender e para entender algumas atividades do dia a dia, para entender. Mas ela vai estar mais relacionada a uma limitação do que uma deficiência, tá? Quando eu vou falar de deficiência, acho que esse cara participou das Olimpíadas esse ano. Aliás, eu tô colocando só foto de gente aqui que participou de Olimpíada, porque quando eu tava montando a aula, eu tava com essa coisa de limitação, de capacidade, de atividade, papapá, papapá, papapá. E eu acho legal quando nós falarmos de deficiente físico, ao invés de pensar em alguém que não consegue mais fazer alguma coisa, é pensar em alguém fazendo alguma coisa. Fazendo um trabalho, fazendo um esporte, fazendo alguma coisa. Entendeu? Pensar no deficiente físico, a gente. Bom, sei lá, né? A gente é meio que condicionado a pensar dessa forma. Bom, deficiência intelectual, então, é essa definição. E deficiência sensitiva é caracterizada pelo não funcionamento de algum dos 5 sentidos, ou incapacidade de utilizar em plenitude os sentidos que se dispõem, independente de quantos sejam. Então aqui, quando eu falo de deficiência sensitiva, né, e aí eu dou o exemplo da visual e da auditiva, porque é o mais comum e o que a gente vai ter de mais direto no nosso dia a dia, ou a pessoa não tem aquela função sensitiva, ou a pessoa não consegue usar ela em sua plenitude. Então, por exemplo, é deficiente visual quem não enxerga e quem tem uma grande dificuldade para enxergar, para visualizar, para no dia a dia conseguir, né, fazer as suas atividades normais. Com relação à audição é a mesma coisa. É deficiente auditivo quem não ouve ou quem tem uma perda parcial da audição, quem tem muita dificuldade para ouvir, quem já utiliza aparelho para poder ouvir, para poder escutar. Tá? Então, na deficiência sensitiva eu vou ter essa definição. Não funcionamento de algum dos 5 sentidos, total ou parcial. Tá? Eu, na literatura, não encontrei nada referente a deficiente sensitivo de olfato e paladar. Eu encontrei, sei lá, algumas doenças transitórias que afetam o olfato e o paladar, mas eu não encontrei nenhum deficiente sensitivo com relação ao olfato e paladar. E com relação a tato, estava mais relacionado à deficiência física. Porque para perder o tato, você tem uma doença que te gera uma doença, ou você passa por um acidente que te gera uma deficiência física. Doenças de acometimento nervoso, né, que vão afetar dessa forma. Então, dependendo do hemiparético, quem tem lesão medular, até mesmo quem é diabético, que tem o tão falado pé diabético, né, é um acometimento nervoso. Então, afeta a parte sensorial, mas afeta principalmente a parte motora. Então, eu não encontrei nenhum apontamento, nenhuma patologia direta falando de deficiente sensorial com relação a tato, olfato e paladar. Mas visual e auditivo que prejudica a função, prejudica o trabalho no dia a dia. Apoio legal para a saúde de portadores de deficiência, né? Então, a legislação brasileira, ela reconhece legalmente os tipos de deficiente presentes em nosso país para poder delegar e garantir os direitos desses deficientes e os deveres dos órgãos
municipais, estaduais e federais para garantia dos deveres desses deficientes, tá? Então eu tenho uma lei, a Lei 7.853 de 89, pouco depois da Carta da Constituição, dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência e a sua integração social, no que se refere à saúde, tá? Antes disso, na Constituição Federal, no artigo 23, capítulo 22, a Constituição determina que é competência comum da União, estados do Distrito Federal e dos municípios cuidar da saúde e assistências públicas, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiências, tá? Então, pela Constituição, eu tenho um dever da União, dos estados e municípios para promover os mesmos direitos a acesso a trabalho, moradia, saúde e toda e qualquer dignidade humana que eu provenho para as pessoas que não têm deficiência física, eu tenho que prover também para as pessoas que possuem deficiência. Isso da Constituição 88. 89, no ano de 89, eu tive uma nova lei dispondo sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência e integração social. Essa lei, ela visa garantir a promoção de ações preventivas para que a pessoa não se torne deficiência, porque ela não adquira algum tipo de deficiência no decorrer da vida. A criação de uma rede de serviços especializados em reabilitação e habilitação, e aqui nós vamos entrar, tá? Garantia de acesso aos estabelecimentos de saúde e do adequado tratamento no seu interior, segundo normas técnicas e padrões apropriados. Tá, vamos parte a parte. Promoção de ações preventivas. Ações preventivas. Se a pessoa tem uma deficiência congênita, eu entro nos próximos artigos que eu vou garantir a qualidade de vida dela no que se refere à saúde. Promoção de ações preventivas são todos os cuidados que eu coloco no trabalho, no ambiente de lazer, onde quer que seja, para que a pessoa não sofra nenhum tipo de ação ou acidente e possa vir a desenvolver algum tipo de deficiência. Tanto que eu tenho uma série de legislações, por exemplo, que falta fiscalização, beleza. Mas eu tenho legislações para cuidar com relação ao ruído. Eu não posso ter atividades que liberam grandes quantidades de decibéis de barulho perto de área residencial, perto de hospitais e escolas, porque atrapalha o funcionamento. Mas, por exemplo, eu não posso ter uma pedreira no meio da cidade. Primeiro por espaço, né? Mas porque pela lei aquela quantidade de som, de ruído vai prejudicar as pessoas a médio e longo prazo. Hospitais, ruas, parques, tudo. Eu tenho que ter uma série de cuidados e legislações para evitar acidentes. Porque os acidentes podem vir a trazer algum tipo de incapacidade para a pessoa, né? Por exemplo, acidente de trânsito. As leis de trânsito são para proteger a vida e a função das pessoas, né? Não só porque eu posso bater o carro e sobreviver, mas entrar no estado de tetraplegia, por exemplo. Né? Vai ser muito difícil dali em diante. Então eu tenho uma série de cuidados que o Estado tem que tomar para preservar a saúde e a integridade das pessoas e evitar que essas pessoas possam adquirir algum tipo de deficiência. A criação de uma rede de serviços especializados em reabilitação e habilitação. A reabilitação para a pessoa que sofreu algum tipo de acidente e desenvolveu algum tipo de deficiência. Tá? Então, a pessoa que
sofreu um acidente, sofreu uma amputação, sofreu uma lesão medular, perdeu parte de um membro, ou teve algum acidente que dificultou o funcionamento daquele membro, né? Por isso que fala de reabilitação. E habilitação. Se a pessoa adquiriu uma deficiência ao longo da vida ou tem uma deficiência congênita, eu preciso de políticas e principalmente de ações para que eu possa adaptar aquela atividade para que a pessoa possa vir a ter uma vida normal. Por exemplo, eu ia falar de vagas de empregos para determinados empregos destinadas a portadores de deficiência. Porque eu tenho trampo para cego na TI, por exemplo. Cego, programa pra caralho. Para cadeirante, eu tenho trampo em outros setores, administrativo, até cozinha. Pesquisando aqui eu achei algumas coisas. E, por exemplo, não trabalhando, mas pro dia a dia, o fato de nós termos uma legislação que permite ter adaptações no carro para deficientes, já é muito foda, né? Esse cara que eu morava mesmo, que tinha paralisia infantil, o carro dele era todo adaptado, cara. E o cara pilotava muito. O carro todo adaptado para ele para se locomovia de muleta, que era como ele deficiência congênita, então ele, tipo, no tronco do membro superior, o cara era muito grande, muito forte. E eu jogava basquete. Ele fazia esporte, né? Só que jogar basquete ele. Ah, não, ele jogava basquete e jogava futebol. Tinha isso, ele jogava futebol na quadra da. Eu tô falando com a minha esposa aqui, que ela tá ouvindo a aula também. Esse cara que eu morava, ele jogava basquete, né? Basquete ele jogava pra cadeirante e disputava pela Unesp, por Presidente Prudente, o caramba. E jogava futebol, de muleta. Claro que, óbvio, que a galera não era cuzona de chegar e pegar ele, né? Óbvio. Mas ele jogava futebol, tipo, e dominava, e chutava, e, pô, da hora, tá ligado? Mas com a adaptação que ele precisou fazer, isso é garantido por lei, adaptação no carro. Na habilitação dele consta a deficiência dele e consta também as adaptações que o carro dele tem para ele poder pilotar. E pilotava e levava normal. E isso vem dessa lei 7853 de 89. Outro ponto aqui, ó, garantia de acesso aos estabelecimentos de saúde e do adequado tratamento no seu interior, segundo normas técnicas e padrões apropriados. A gente vai ver daqui a pouco, tem um exemplo da ABNT, eu tenho uma série de normas técnicas para adaptação em vários lugares. A adaptação do estabelecimento público, a NBR 9095, vai ser a mais falada, mas eu tenho diversas adaptações técnicas para qualquer lugar e qualquer ambiente. E aí também é uma coisa relativamente recente assim, anos 2000, 2010 para cá. Vai, 2010 para cá. Anos 2000 você tinha uma coisa ou outra, mas não era... que é você ter adaptações para deficientes em todos os ambientes. Na FEMA é mais recente, né? Eu acho que de quando eu entrei, quando nós entramos, né? Que eu entrei junto com vocês na FEMA, que eu entrei depois de vocês na FEMA. Quando nós entramos na FEMA para cá, você teve adaptação para deficientes, adaptação para deficiente visual, adaptação para deficiente físico, que você tem muita rampa, muito corrimão, né? Deficiente visual, você tem a demarcação no chão. E isso passou isso é garantido por lei e passou a ter em todos os lugares, né? Não é tão comum você ver esse tipo de adaptação nas ruas da tua casa, nas ruas do teu bairro, né? E aí é um problema ainda da gestão municipal e da gestão estadual.
Mas estabelecimento é muito difícil um que você visite que não tenha. É muito difícil um que você visite que não tenha. Mas claro que é uma coisa assim, a lei ela é antiga, mas a fiscalização, a imposição, né, principalmente, ela sempre teve, o resultado ele é muito recente. Vou colocar de 10, 15 anos para cá. Aqui na Unesp mesmo, um amigo meu, arquiteto, o Max, ele sempre reclamou na Unesp. Agora não, agora arrumaram, né? Agora arrumaram. Mas em torno do campus, você tinha uma demarcação para deficiente visual. Só que assim, essa demarcação, ela era na calçada e dentro da faculdade você não tinha nada. Dentro da faculdade não tinha nada. Então o que acontece? O deficiente visual, se ele fosse por aquela demarcação, ele ia ficar rodando em volta da faculdade. Ele não ia para lugar nenhum. Ele não ia nem entrar na faculdade nem sair para outro lado. Ele ia ficar ali rodando. Aí, anos depois, as gestões da diretoria fizeram a adaptação, principalmente para dar melhor acesso dentro do campus. Porque você precisa, tipo, tendo aluno tendo aluno com deficiência, estudante, funcionário, quem quer que seja, mas também não tendo, para o transeunte mesmo, que tá ali com a bengala, tá ali com o cachorrinho dele, quando tem um cão guia, mas tá ali com a bengala dele, ele precisa se locomover do ponto A ao ponto B. Hoje, como eu falei para vocês, nas cidades, é muito difícil você ver em toda a cidade, né? Male no centro, em alguns pontos, alguns poucos pontos, e só. Tipo, ou então lugares tipo próximo a centros comerciais, próximo a shopping, né? Que você tem ali uma demarcação. Mas ainda assim, você, por exemplo, ser deficiente visual é muito difícil. E eu tô falando de marcação deficiente visual. Rampa, então, para quem é cadeirante, eu acho que a rampa ela é um pouco mais comum. Ela é um pouco mais difundida. Principalmente em lugar que tem muita elevação, que tem escada, ela é um pouco mais comum em relação àquela demarcação do piso. Mas ainda assim é muito raro. E aquém daquilo que a gente precisa, aquém daquilo que deveríamos ter, tá ligado? Então. Mas tem que ter isso, tem que ser garantido pelo Estado, tá dentro do terceiro ponto que eu falei aqui, a garantia de acesso aos estabelecimentos de saúde e ao adequado tratamento. E aí não só acesso ao estabelecimento de saúde, quer dizer, esse acesso ao estabelecimento de saúde, ele está relacionado a você poder ter o serviço, não você chegar no serviço. Mas aí eu já lembrei, né, das adaptações, e linkando com o ponto anterior, a locomoção, ela é fundamental. Quem é deficiente visual tem um tipo de dificuldade, quem é cadeirante tem outro, quem é protético tem outro, e quem, por exemplo, por exemplo, quem tem hemiparesia já tem outro completamente diferente. Uma pessoa que tem hemiparesia que você precisa mandar subir vários degraus de uma escada é foda, tá ligado? É foda, 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 foda. Então, essas adaptações tem que ter. Garantia de acesso aos estabelecimentos de saúde e do adequado tratamento no seu interior, segundo normas técnicas e padrões apropriados. Tá, então, outra coisa também. Bom, serviço de saúde, nós temos uma legislação e temos um modelo que a duras penas e a longo prazo nós estamos mantendo seu funcionamento. Mas, pô, para deficiente é foda, tá ligado? Tipo, é muito difícil você conseguir no setor público um aparelho auditivo. Algumas coisas, cadeira de rodas, muleta canadense, dependendo, é um pouco mais difundido. Mas, pô, prótese é mais embaçado, tá ligado? Prótese é osso. Então, o atendimento na saúde não tá só com você ter. Ó, no chat ali, professor, vou ter que sair um pouquinho antes. É nóis, Ana Júlia. Boa noite, até amanhã. Tamo junto, valeu.
Com relação a serviço de saúde, não só você ter acesso ao médico, acesso ao fisioterapeuta, acesso acesso aos serviços ali disponibilizados. Mas se tratando de deficiente, ele vai precisar de algumas adaptações que deveriam ser providas pelo Estado, né? Quando eu falo Estado, União, Estado e município, não só o Estado em si. E muitas vezes não tem, tipo, órtese, prótese. Tanto é que órtese e prótese não tem, e a Cássia tem um projeto legal na FEMA, né, ou pelo menos vai colocar em prática ainda esse projeto de órtese e prótese, visa aprimorar, porque você conseguir pelo setor público é muito difícil. E quando você consegue, não é com a qualidade com a qualidade desejada. Tipo, você consegue material bom, sim, sem sombra de dúvida, né? Mas, tipo, eu lembro o Natan, paciente que eu atendi na especialização, protético também, teve transtibial, amputação transtibial proximal, e aí vamos fazer físio, fortalecimento era transtibial do Natan? Não, do Michael era transtibial, do Natan era transfemoral. Porque a dele é isso mesmo. A do Michael era transtibial que ele usava, ele era boy, né? Tinha uma grana, então ele conseguiu comprar particular, comprar um titânio. Nossa, a articulação do negócio era melhor que a articulação do meu pé. E a do Natan, não, a do Natan era transfemoral, você precisava ter uma articulação no joelho. Mano, que suor, velho, pra conseguir a prótese e depois pra arrumar, adaptar e deixar a prótese de um jeito que ele conseguisse, por exemplo, fazer a flexão de joelho e conseguisse ter uma marcha dentro do adequado, Porque, tipo, qual que era? Ele chegou e ele tinha feito pedido no setor público para ter a prótese, eu acho que pelo município, acho. E ele conseguiu. Né? Só que aí tinha um lugar que ia ceder o material da prótese, demorava um tempo, beleza, vamos fazer físio enquanto isso. E aí, beleza, fazíamos a fisioterapia. Legal. Vinha a prótese. Aí a prótese não vinha no tamanho legal. Aí ele tava lá com marcha claudicante. Essa marcha claudicante, com o passar do tempo, prejudica a função do quadril e função na lombar. E vai se estendendo. Tava claudicante. Na hora que eu faço lá, na hora que eu meço a disposição do dispositivo, o posicionamento, eu falei, não tá na altura legal. Aqui, tem tanto aqui que precisa. Acho que precisava diminuir. Precisava diminuir, tava maior do que necessário. Precisa diminuir tanto, volta aqui que a gente vê de novo. Aí diminuíram demais. Mexe, o tamanho é esse. Até a articulação do joelho, depois é esse aqui, ó. Ele tinha ele tratava comigo na Unesp e tinha um outro, agora eu não lembro se acho que era um ortopedista que estava acompanhando, era um ortopedista da UBS lá de onde ele morava, que estava acompanhando a fabricação da órtese. Então, quando eu conversava não conversava com o cara não, eu conversava com o ortopedista. Era o ortopedista que cuidava do pedido, inclusive. E daí eu falava, aqui tá errado, esse tamanho tá inadequado, tá ângulo tal, desse daquele jeito, precisa arrumar a prótese. Cara, até arrumar a prótese, tipo, tratamento que era pra durar, sei lá, 2 meses, acabou durando 1 mês a mais. Quase deu o 4º mês, porque não conseguia arrumar a porcaria. E assim, é um tratamento que você precisa ficar fazendo um follow-up, porque quando você monta o copo para a pessoa encaixar o coto, nesse copo vai caber aquele trofismo que você trabalhou, que você mediu, que é o trofismo da pessoa, nem mais nem menos. Se a pessoa começa a perder trofismo,
o coto começa a ficar instável dentro do copo e a pessoa, isso prejudica na marcha, dói, porque o coto entra em choque com o copo, é terrível. E se a pessoa, por algum motivo, é muito difícil, velho, se a pessoa por algum motivo ganha muito peso, o copo já não encaixa direito também, a postura fica errada. Então é mó trampo prótese e órtese por si só. Quando você tenta fazer isso pelo Estado, é mais ainda porque você precisa de uma manutenção com uma certa urgência, essa manutenção é mais difícil. Né? Então é aquela coisa, o que a gente tem já é muito bom, mas ainda é motivo de luta, é motivo para a gente continuar batendo em cima, para a gente continuar indo atrás. Né? Porque, pô, cara, ó, aparelho, acho que aparelho auditivo, dependendo do lugar, até distribui. Mas, tipo, pô, órtese, algumas órteses. Aqui na Unesp tinha a Karina, terapeuta ocupacional, que fazia. E fazia uns bagulho da hora. Tipo, fazia desde os negócios de EVA mais simples, mas em outro lugar que ela trabalhava, fazia umas órteses muito loucas, sabe? Mas não é todo lugar que tem. E precisa pra caramba. Ó, deixa eu andar um pouco aqui que eu tô. Garantia de atendimento domiciliar de saúde ao deficiente grave não internado. E aí entra a ação principalmente da atenção básica, né? Principalmente a atenção básica. E aí eu troco de área. Saio da especialização na ortopedia, volto um pouco antes. Saúde coletiva, estágio que eu fazia aqui, 4º ano de saúde coletiva, que é o equivalente ao nosso de fisioterapia preventiva. Aqui, quando eu fazia saúde coletiva, tinha alguns pacientes que eu ia atender na casa. E eu lembro de 2 pacientes específicos. Um tinha lesão medular e o outro tinha distrofia de Duchenne. O da lesão medular teve um acidente, é uma deficiência adquirida, e o da distrofia de Duchenne era um menino de 12 anos. 12 anos, porque começa na infância, né, e a expectativa de vida desses pacientes é muito mais baixa. E não tinha jeito, tinha que atender na casa. O da distrofia de Duchenne ainda tinha cadeira de roda, ainda conseguia se locomover, né, fazia os exercícios para manter o trofismo muscular. Agora o cara acamado, não, o cara acamado, família extremamente humilde, num lugar extremamente inacessível, não era nem asfaltada a rua, passe, tava lá acamado, tudo. Meu, era mó trampo e, puta, precisava fazer aquele trabalho com tetraplégico, com a lesão ainda, não é na fase aguda, pô, agora neuro eu vou ficar devendo para vocês, mas assim, na neuro você tem uma fase que a lesão ela se comporta de um jeito, né, a pessoa tá com aumento acentuado do tônus, depois tá com o tônus um pouco mais flexível. Então, o cara tava bem no começo, e puta, cara, era foda. E não era uma situação tipo, meu, vai no lugar tal, vai na clínica da Unesp. Tipo, o cara morava. As cidades aqui no Oeste Paulista são todas longitudinais, não é longitudinais. São todas compridinhas, né? Diferente do São Paulo, que é tudo umas bolinhas uma do lado da outra, aqui são todas compridinhas. Então, tipo, o cara morava no extremo do negócio e a clínica era no outro. Tipo, o cara não tem um mínimo ali na rua dele, não tem como você exigir que esse cara se locomova e vá lá na casa do caralho ser atendido. Então, precisava dar essa atenção na casa, no domicílio e garantir o mínimo de tratamento ou o tratamento necessário para que essa pessoa fosse adquirindo reabilitação e conforme fosse tendo acesso a recursos para ganhar mais independência, pudesse retomar a vida dela no dia a dia. E o Estado tem que garantir isso, né? Então, tipo, no nosso caso, enquanto fisioterapia, vocês vão atender muita gente na clínica da FEMA, que aliás tá da hora, hein? Tava vendo as fotos lá, tá da hora. Na clínica da FEMA, vocês vão atender muita gente nos postos de saúde da vida, nos hospitais da vida,
E vai ter atendimento que vai ser residencial. Vai ter que ir na casa da pessoa, porque a pessoa tem várias dificuldades, ela não consegue ir até o local do atendimento, e isso é garantido pelo Estado, tá ligado?